Boa noite a todos, sou Edson Jasper, trabalhador da Fraternidade Espírita Candeia de Maria. Hoje, última terça de julho de 2026 e vamos hoje aqui fazer um pouco de reflexão. Reflexão principalmente sobre a nossa vida, sobre a nossa existência, o porquê estamos aqui, qual o propósito da nossa vida, para onde estamos indo. Eu gostaria de me ancorar aqui com o Evangelho de Jesus, né? O Novo Testamento. O que esse ser tão iluminado, tão importante, que Emmanuel nos traz no livro A Caminho da Luz como sendo o próprio co-criador do planeta Terra, né? A revista Espírita nos trazendo ele dentro da evolução, a qual o ser espiritual, todos os seres vivos, todos os espíritos do universo, criado por um Deus maior, um Deus supremo, a causa primária de todas as coisas. Então, dentro desse desenvolvimento, existiria um desenvolvimento onde se passaria estágios, né? Estágios em mineral, vegetal, animal, hominal, que predomina a razão, no animal predomina o instinto, né? Então no animal já iria ter ali um espírito predominando um instinto. O instinto é predominante no reino animal. No ser humano, a razão é predominante. Aí depois do ser humano ele chegaria a espírito puro. E como espírito puro, esse espírito ele não precisa mais reencarnar. E aí predomina já o sentimento. E aí depois do espírito puro há uma nova categoria de espíritos crísticos. E Jesus faz parte dessa categoria de espíritos crísticos. Os espíritos crísticos, eles são infalíveis, mesmo quando estando encarnados. Então a revista Espírita já nos diz o quê? Que os espíritos crísticos podem reencarnar, mas não precisam. Os anjos, os espíritos puros, já não precisam mais reencarnar, mas reencarnam também em missão para os seres humanos. Como um professor, ele não vai para a escola para aprender, ele vai para a escola para ensinar. Então esses são os espíritos livres do processo de reencarnação. Mas segundo Emmanuel, Jesus já é um espírito crístico desde que talhou o planeta Terra. Como talhou, como criou esse planeta, né? Por exemplo, assim, esta casa aqui que estamos vendo é a madeira, foi um carpinteiro, né? Um pedreiro que fez. Mas a gente não pode criar nada, a gente só transforma, porque a criação é de Deus. Então, esse carpinteiro, ele criou com o que Deus permite existir no universo, com o que Deus cria no processo do universo. Então, Jesus, como esse pedreiro fez essa casa, Jesus fez a terra. Essa é a mensagem que Emmanuel nos traz. E aí outro dia uma entidade que passou aqui pelo centro, ele me fez ter uma visão ainda mais ampla de Jesus. Isso aqui não é da teoria espírita, da epistemologia, é um processo, então é uma informação mediúnica minha, pode ser verdade, pode não ser verdade, mas ela não foge à regra nenhuma do Espiritismo, que mudaria essa visão de Jesus, né? Então, segundo essa informação, a Terra não foi o primeiro planeta que Jesus criou. Olha que coisa, para mim assim chamou a atenção, interessante, né? Porque Emmanuel não diz, olha, foi o primeiro. Jesus criou o planeta Terra. Há 4,5 bilhões de anos atrás e foi desenvolvendo. Mas na minha cabeça, eu sempre acreditei, Jesus chegou ao Espírito Crístico e o primeiro planeta que ele fez foi a Terra. Eu nunca pensei que ele teria feito outros, né? Criado outros nesse universo tão amplo, né? E ali, segundo essa entidade, sim, a Terra não foi o primeiro. Então a gente percebe um respeito das próprias entidades, qualquer uma que venha, de quanto parece mais alta a categoria do espírito que vem, mais respeito eles têm a esse mestre, a esse modelo e esse guia que é Jesus. E ele é o governador do nosso planeta Terra. Ele que governa. Então muitas vezes a gente
pode ter alguns medos, mas tipo assim, a gente tem realmente o espírito crístico governando o nosso planeta, o orbe, né? O livro Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, do Chico Xavier também, nos traz que o próprio Cristo foi quem desenvolveu o processo para as Américas serem descobridas, para o Brasil ser descoberto. Jesus que deu o comando para qual país iria colonizar o Brasil, sabe? Onde necessitaria ser os portugueses e não os espanhóis, por um processo de conduta que o livro explica. Quem tem interesse, então, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E o que Jesus nos traz é referente a esse propósito de existência, de vida, que muitas vezes os ensinamentos dele parecem cobertos, tampados por muitas outras situações, por hierarquias, às vezes por rituais, e a gente acaba não estudando realmente Jesus, né? Então, onde é o livro que a gente mais pode buscar informação de Jesus? É na Bíblia. Mas qual parte da Bíblia? O Novo Testamento. E o Antigo Testamento, então ela não é importante? Sim, ela é importante para a gente compreender, muitas vezes, em que contexto Jesus viveu, como era aquela época. Quando a gente vai fazer a interpretação de textos, a gente precisa partir de alguns conhecimentos, né? Quem escreveu aquele texto que a gente está lendo? Quando ele foi escrito? Em que época? E em que época? Entender um pouco daquela época, como eles viviam. Aquela palavra que tu está lendo, realmente ela tem o mesmo sentido de hoje ou naquela época ela tinha um sentido diferente? Aí assim, para quem ele escreveu aquilo? Para quem ele estava falando aquilo? Porque Jesus não deixou nada escrito. Mas, por exemplo, o Sermão do Monte que é nos trazido são os apóstolos, né, os discípulos que trazem tudo sobre Jesus. Nem todos os evangelistas conviveram com Jesus, né? Por exemplo, Lucas, ele era um médico e ele não chegou a conhecer Jesus em vida, né? Jesus já tinha tinha sido crucificado e já tinha feito a sua ascendência quando Lucas se deparou lá em Antioquia com a igreja do caminho, né? E ali, junto de Paulo, de Tarso, ele começou a aprender sobre o cristianismo e depois aprendeu tanto que foi deixando os relatos que foi contado para ele. Mas assim, então quando ele fala no Sermão do Monte, para quem ele está falando, né? Bem-aventurados os aflitos. Então ele está falando para os aflitos naquele momento. Né? Então ele fala, é importante saber para quem ele está, a quem ele está se dirigindo. E ainda assim, daí para quê? O que ele quer atingir com aquilo? Para que ele está falando aquilo? Então a gente tem dentro de Jesus, lembrando agora aqui numa reflexão, uma das coisas que ele já nos traz, uma dualidade do que a gente vive. Ele bota uma dualidade entre o mundo físico e reino espiritual. Ele deixa muito distinto essas duas partes. Que a gente não vive apenas nesse mundo, que existe um reino de Deus. E ele coloca que a nossa conduta aqui, ela é extremamente importante, mas as coisas não são tão importantes. As coisas aqui do mundo, os objetos, os teres, os templos, ele deixa isso claro. Preocupai com o que é do Espírito, que de mais a mais Deus te concederá no merecimento e também no esforço. Então ele já bota que a gente tem que se considerar mais com as coisas do Espírito, porque são as coisas imortais, as coisas eternas, que a forma que a gente viver aqui, a gente vai ter uma entrada melhor ou não no plano espiritual, ou seja, no reino de Deus. E daí ele ainda fala que a gente não precisa morrer para encontrar a Deus, porque ele diz que nós temos um altar dentro do nosso próprio coração. Onde eu posso encontrar o Pai, onde eu posso encontrar Deus? Pode encontrar dentro do teu próprio coração, onde há um altar. A tua ligação é entre você e Deus. Só que ele mesmo fala, ninguém vai ao Pai senão por mim. Mas quando ele diz isso, não é simplesmente tu dizer, então eu aceito a Jesus e eu vou alcançar o Pai. Não é isso, é a conduta.
É a conduta de cada um, é minha conduta que vai abrir essa chave. Então, ao Pai, se não por mim, é através dos ensinamentos dele, é daquilo que ele ensinou. E como o maior educador da Terra, Jesus exemplificou tudo, porque muitas vezes as pessoas vão ensinar algo, mas fazem diferentes. Certa vez um médico, na época ainda, meu pai era fumante, e o médico disse para ele que, tu precisa parar de fumar. Mas o médico fumava, ele era conhecido, né, do bairro, e daí, então, cara, que moral ele tem sobre esse paciente, né? Dizendo, tem que parar de fumar, mas eu não paro, eu também tenho problema e não paro. Então, assim, eu não estou aqui criticando o médico em si, eu estou dando um exemplo, porque muitas vezes os pais são assim, eles querem cobrar algo dos filhos, mas eles não dão o exemplo. Eles não fazem isso. Como um pai vai querer que o filho respeite a mãe, se ele próprio às vezes é agressivo com a mãe? E eu não estou dizendo ser agressivo nem fisicamente aqui, eu estou dizendo ser agressivo verbalmente, ser agressivo em alguma imposição, em alguma forma nesse sentido. Como eu vou querer que ele trate bem os seus colegas da escola, se às vezes eu, como pai, eu não trato bem as pessoas que convivem comigo? Como eu vou querer o respeito dele se eu não o respeito só porque ele é mais novo? E as crianças de hoje em dia, elas estão muito diferentes. Outro dia ainda conversei com um menino aí de 5 anos e, em um atendimento, e ele disse... o meu pai manda eu ficar quieto, mesmo se o meu argumento estiver correto. Olha só, uma criança de 5 anos falando isso. Ele manda eu calar a boca. Mesmo se o meu argumento estiver correto. Só porque ele é maior, ele é mais forte, ele acha que tem o direito de me calar. A gente olha para aquela criança e diz, meu Deus do céu, né? Que espírito que está aí dentro. Mas olha como eles refletem. Então, o que a gente está ensinando? Então, Jesus, ele realmente vivia aquilo que ele ensinava. E ensinava aquilo que ele já vivia. Esse é Jesus como educador. Entre muitas lições que Jesus nos traz, a própria frase que eu já disse, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, ele fala que quem herdará o reino da terra? Os mansos e pacíficos. Então ele fala assim, mesmo que você esteja vendo algo que você acha injusto, diante, da sua visão, mas se você criar um conflito, briga para resolver aquilo, você já não está num padrão vibratório para herdar o reino da terra. Porque é os mansos e pacíficos. Ele nos fala que se bater numa face é para dar outra. Literalmente, ele fala isso. Se alguém te bater numa face, ele der outra. Se alguém te quiser roubar a túnica, dá a túnica e dá mais a veste. Se te querer exigir que tu ande 1000 passos, ande 2000 passos. O que ele está ensinando? A agressividade nunca leva a nada. Por quê? Porque ela defende as tuas coisas físicas, e as coisas físicas não são nossas, nem nos pertencem, é apenas um equívoco. O nosso corpo não é nosso, a gente vestiu ele quando nasceu, ele é da terra, é deste mundo, ele é passageiro, a gente vai perder ele em algum tempo. E quanto mais pacífico eu for, menos coisas negativas eu vou atrair para mim. Então Jesus fala que nós não temos direito de nos defender. Jesus fala que a gente não precisaria nos defender se a gente vivesse no estado de vibração pleno. É isso, um estado vibracional. Por que você acha que em uma praça pública, alguém que foi assaltado entre tantas pessoas, foi justo aquele? Coincidência, acaso? Não. Padrão vibratório. Padrão vibratório, situações talvez de reencarnações anteriores. Sempre que a gente faz um mal a outro, aquele mal fica em nós mesmos, ele fica marcado no nosso perispírito. A gente pode reencarnar, mas ele vai estar lá. Ele está vibrando pulsos.
pulso energético. E o bandido que quer cometer um crime, ele vibra pulsos energéticos e esses pulsos se encontram, simples assim. Meu Deus, então tudo que eu fiz de errado, agora eu estou compreendendo, eu fiz algumas coisas erradas, agora eu vou ter que pagar com a mesma moeda, vou ter que sofrer. Não. Jesus também nos ensinou. Paulo de Tarso nos traz: fora da caridade não há salvação. Vejam que a frase na tradução correta não é fora da igreja, fora da minha religião ou fora da outra, fora da caridade. Jesus, ele era judeu, a gente esquece disso, né? A religião de Jesus qual era? Judeu. E qual religião ele fundou? Nenhuma. Nenhuma. Ele apenas criticou a própria religião nas coisas erradas que os homens, os sacerdotes, os líderes da igreja faziam. E por isso ele foi crucificado pela própria religião. Ah, mas foi os romanos? Lógico, mas a pedido dos líderes do judaísmo da época, né? Aí quem criou uma nova religião foi os homens, as pessoas. Mas a religião verdadeira de Jesus, então, talvez seria o cristianismo primitivo até o século III, quando ele não estava institucionalizado, quando ele ainda era perseguido e as pessoas eram mortas em arenas por declarar-se seguidores de Jesus, seguidores do próprio Cristo. E elas eram os mártires, porque elas não tinham medo de morrer, porque elas tinham essa certeza que Jesus ensinou, que a vida continua, que a morte não existe. Por que Jesus morreu na cruz? Algumas pessoas acham que é pagar os nossos pecados. Me desculpem, mas é ridículo isso. Não faz sentido nenhum. Seria muito fácil então, né? Jesus morreu há 2000 anos para pagar os pecados que a humanidade ainda vai cometer, que cometeu e vai cometer. E simplesmente, às vezes, através de uma simples penitência, alguma coisa assim, você está resolvido. Ou como na época medieval, se pagava, né? Se pagava até para tirar parentes do purgatório, né? Comprava-se por dinheiro uma cadeira no céu, um terreno no céu, né? Então, tipo assim, aí o próprio ensinamento fica esquecido. E Jesus, então, ele nos fala que a gente pode sim resolver qualquer situação e que quem estará à sua direita. Então, ele confirma que o Paulo, na realidade, fala o que no Fora da Caridade e na Salvação é o resumo de um próprio conceito de Jesus, que diz: mas quando chegar o Rei dos Céus, quem estará à minha direita? Aquele que me deu água quando eu tive sede, o que me deu de comer quando eu tive fome, o que me visitou quando eu estive preso, quando eu estive doente, que me vestiu quando eu estive com frio. Mas Cristo, Jesus, porque ainda não era entendido como Cristo ali, Jesus. Mas quando tu estivesse com frio, preso, doente? Não. Quando tu fez isso para qualquer um da terra, você está fazendo para mim. Entende como Jesus se entende sendo a nossa própria extensão? Ele diz que ele é eu, e ele diz que ele é você. Porque quando você estiver precisando de alguma coisa e alguém te ajudar, está fazendo para Jesus, então porque ele é você. Agora, quando você ajudar alguém, você está ajudando a Jesus, porque Jesus é ele também, está nele. Não estou falando como uma pessoa, mas a gente está ligado. Então, o resumo para mim dessa situação, é para quê? Para nós sairmos do egocentrismo. O que é egocentrismo? É o mundo girando em torno de mim. Eu estou no centro. O que é melhor para mim, sabe? Eu quero isso para mim, isso para me ajudar, é isso. E às vezes até porque tem tanto problema de casais, né? Relacionamento. Porque os casais se unem, mas não é mais o que... Tipo assim, você quer ser feliz ao casamento? Case para fazer alguém feliz. Agora, não case para o outro te fazer feliz. Eu quero casar para a pessoa me fazer feliz. Não casa. Está errado. Case para fazer o outro feliz. Porque se você ama o outro, você está mais preocupado com a felicidade dele do que da sua. Entende isso?
né? Talvez o primeiro amor que a gente comece a entender incondicional é o do filho, né? Nem todos os pais, mas a maioria o deveriam, né? Então a gente sair desse egocentrismo e começar a se religar, que é verdadeiro nome da religião, religar-se, né? É o verdadeiro sentido. Religar-se com Deus. E Deus é o quê? Deus é tudo. Deus é a natureza. E você já viu uma laranjeira se alimentar da sua própria laranja? Não acontece. Então o que a gente precisa para finalizar aqui, que já passou o meu tempo? A gente entender cada vez mais que a gente está aqui para servir e não para ser servido. Mais um exemplo de Jesus, quando começaram a discutir na última ceia, quem seria o da esquerda, direita, os apóstolos, né, e tal. Então Jesus para de comer, pega uma bacia com água, se veste ali com a roupa de servos e começa a lavar e enxugar os pés dos apóstolos. Ele que é o mestre dos mestres do nosso reino, daqui. Então olha que exemplo que ele nos dá, e daí às vezes a gente está aqui e a gente acha que a gente fazer uma coisa para alguém às vezes é vergonhoso, ou dependendo do trabalho ou do serviço. Não. A gente está aqui para servir e não para ser servidos. Então o nosso propósito de existência é o que eu posso fazer de melhor para este mundo? O que eu posso deixar aqui? Qual contribuição eu posso dar? As pessoas que convivem comigo, se eu desencarnar hoje, o que eu vou deixar de melhor? É essa a nossa questão, esse é o nosso propósito. E não o que eu posso aproveitar desse mundo, o que eu posso tirar dessa situação. Até uma questão de emprego, muitas vezes a pessoa só, o que eu posso tirar dessa empresa, eu quero ganhar dessa empresa. Não é, o que eu posso colaborar com essa empresa. E como consequência eu vou ganhar moeda, eu vou ganhar um salário. Como uma consequência de eu servir com amor, com gratidão. Meus irmãos, mais ou menos seria isso. Como muitas vezes não trago coisas específicas, pontos aqui finais, mas eu gosto de mexer, de trazer reflexões para tirar a gente de um ponto que às vezes já estava de conforto e pensar, realmente eu estou pensando nisso? Será que eu estou realmente fazendo o propósito da minha vida? Será que eu estou deixando de fazer algo que eu poderia fazer pelo próximo? E talvez hoje à noite eu coloque na minha oração, Jesus, o que tu quer que eu faça para ti? Pergunte a Ele. E Ele vai te pedir, Ele vai te mandar. Caminhe olhando as pessoas, caminhe olhando os invisíveis, aquelas pessoas que às vezes as pessoas não enxergam. Que tu entra, às vezes, no banheiro público, tem uma pessoa ali limpando, e a gente o trata como um objeto, não olha nos olhos, não cumprimenta. Então que a gente possa começar a observar mais e fazer essa pergunta para Jesus. E quando Ele te usar e você for usado sem perceber, para ajudar alguém, e você ajudou, simplesmente quando acabou de ajudar, você vai sentir o altar do seu coração conectado com Deus. E quando você vai sentir isso, você vai querer buscar mais oportunidades de poder ajudar a Ele e fazer parte deste todo. E aí você, sim, vai começar a entender o que é ser feliz, o que é fazer parte de um universo onde um reino que habitamos é comandado por esse Espírito tão iluminado como Jesus. Grande abraço, fiquem com Deus e tenham uma ótima noite.